Então, Romanos, capítulo de número 5, verso de número 20, diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Continua. Deixa eu ler aqui, vou acompanhar na Bíblia, é melhor? A minha versão diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça do Senhor. Amém? Então, meus amados, hoje o Senhor ele me deu um tema, algo para tratar conosco nessa noite. Podeis assentar aqueles que estão de pé. E o Senhor colocou no meu coração de falar sobre onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Superabundou a graça. Meus amados irmãos, Paulo, ele fala com muita propriedade acerca disso. Porque, amém, ele fala com muita propriedade acerca disso, né? Ele escreve no capítulo de número 5 e 6 a respeito dos cristãos permanecer no pecado, né? Nós cristãos estamos em constante luta com a nossa carne, em constante luta contra o pecado, em constante luta contra os apelos deste século, contra os apelos que nos rodeiam, né? Contra todos os apelos do mundo. E nós batalhamos contra isso dia e noite. E nós estamos inseridos num contexto onde o pecado é normal, onde o pecado é algo corriqueiro, onde aqueles que não pecam é que estão na contramão, é que estão errados, é que são os caretas, né? Muitas vezes chamados de careta. Isso é um termo até muito antigo, né? Quando eu era menino ainda, já ouvia falar esse termo. Ah, você é careta. Né? Então, nós que estamos na contramão do mundo, somos vistos como errados. Mas Paulo, ele adverte não o mundo, mas ele adverte aos cristãos, para não permanecer no pecado. É sobre esse tema que nós vamos falar nessa noite. Não apenas sobre isso, mas também sobre a graça que vem a nós, por intermédio de Cristo Jesus. E Paulo inicia, né, falando no verso 12 do capítulo de número 5, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém? Então aqui Paulo ele vem introduzindo a nós por que meio que entrou o pecado no mundo. O pecado entrou no mundo por intermédio de um homem, Adão. O pecado entrou no mundo por intermédio de uma transgressão, de uma falha. Olha como a palavra ela trata aqui o pecado, né? Ela trata o pecado como uma ofensa. Como eu falei no domingo, o pecado ele é uma ofensa que ofende primeiro a Deus. Antes mesmo de nós ofendermos a outra pessoa, antes mesmo de nós nos opormos a alguém e pecarmos contra essa pessoa, nós estamos pecando contra Deus. Então a primeira ofensa, o primeiro ofensor foi Adão. A primeira ofensa, a desobediência, todos nós conhecemos essa desobediência, todos nós conhecemos essa história. E é a partir dessa história que o pecado entrou no mundo e entrou nas nossas vidas. É interessante, meus amados, que todos nós herdamos esse traço de pecado, herdamos de Adão a carne contaminada com o pecado. Por isso que a nossa carne, ela pende para o pecado. Por isso que nós, muitas vezes, estamos nessa batalha, né? Interessante que a palavra fala que o nosso espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Fraca em que sentido? No sentido de resistir às tentações. No sentido de se manter firme na palavra. No sentido de se manter limpa. E é contra essa fraqueza que nós devemos lutar. Nós devemos lutar para nos manter santos, irrepreensíveis diante de Deus. Nos manter limpos.
Como eu li no início dessa palavra, Davi, ele teve um momento de queda. Davi, ele teve um momento em que ele teve que reconhecer que pecou contra Deus. E ele então vem no Salmo de número 51 dizer justamente isso: eu pequei contra Deus, agora Senhor, me lava, me limpa, me purifica, e eu ficarei limpo. Serei mais alvo do que a neve. Assim como Davi, nós também devemos buscar ao Senhor no momento em que pecarmos, no momento em que nós vacilarmos. No verso de número 13, do capítulo número 5, Paulo nos fala sobre uma das funções da lei, que era a de apontar o pecado. Vamos ler lá? Versículo de número 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Amém? Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão a Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, a qual fugira daquele que havia, Adão, a qual é figura daquele que havia de vir. Amém? Olha que interessante. Então, no verso 13, primeiro nós temos aqui a revelação do pecado pela lei. Ou seja, uma das funções da lei era expor, era revelar o pecado, era demonstrar a existência do pecado, para que então depois viesse Cristo Jesus e nos lavasse de todo o pecado. E é interessante que aqui no verso 14, o autor, Paulo, ele diz muito bem que ele fala sobre a herança do pecado em nós por meio de Adão e revela que Adão é como uma sombra de Cristo, uma figura de Cristo, né? Ele fala que a figura daquele que havia de vir. Olha que interessante, então Adão, o primeiro homem, ele vem como uma figura de Cristo. Então, por meio de Adão, nós herdamos o pecado. Por meio de Adão, nós herdamos o pecado. Mas por meio de Jesus Cristo, nós herdamos a justiça de Deus. Olha que maravilha. Por meio de Adão, nós herdamos e por meio de Jesus, a justiça de Deus. Isso é maravilhoso. Jesus Cristo nos justificou pelo seu sangue. É interessante que, mais à frente nesse texto, ele fala que por uma ofensa entrou o pecado no mundo, por uma ofensa entrou o juízo, por uma ofensa entrou um único erro, entrou a condenação a nós, mas também por um único ato de justiça, por um único ato de obediência, por um único ato verdadeiro, entrou a salvação. Por um erro, o erro de Adão, em que alguns pregadores, principalmente o pastor Alan, ele trata muito bem disso. Ele fala que Adão, ele tinha tudo para permanecer fiel. Ele pecou enquanto ele estava no paraíso. E Jesus, ele estava num momento de dificuldade. Ele estava ali no deserto e ali ele foi fiel. Olha que tamanha contradição. Adão pecou no paraíso, onde não havia possibilidades. Não havia possibilidades de Adão pecar. E Jesus se manteve fiel no deserto, onde tudo estava contra ele. Amém? É maravilhoso saber que estamos diante de um Deus tão grande, tão bondoso, né? E Jesus, ele é tremendo, meus amados irmãos. E nós nos vemos diante também dessa possibilidade de escolher entre permanecer firmes e fiéis ou permanecer uma vida de pecado. Nós estamos
diante dessa possibilidade. No verso 14, ele fala sobre essa herança de pecado em nós por meio de Adão e revela este quem é Adão, como uma sombra de Cristo, uma figura. E por fim fala da real herança que recebemos por meio de Cristo Jesus, a graça e o perdão dos pecados. Nos versos 15 e 16 é reforçado esta comparação entre a graça e a ofensa, como ambas elas são herdadas. Como eu falei, tanto a graça quanto a ofensa. A ofensa ela foi herdada por meio de Adão, e a graça, a salvação, ela é herdada por meio de Cristo Jesus. Já no verso 17, há uma ênfase na graça e na sua superioridade sobre a ofensa, pois Paulo afirma: muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amém? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Nós sabemos que nós recebemos de Jesus a graça para suportar todas as dificuldades, todas as adversidades. Então nós temos no verso de número 19, que é dito que pela desobediência de um, todos foram feitos pecadores, assim também, em semelhança pela obediência de um só, muitos foram feitos justos diante de Deus. Como eu falei anteriormente, pela ofensa de Adão, todos foram feitos pecadores. O que a palavra nos fala? Pois todos pecaram e destituídos estão. Novamente, todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. E isso nós herdamos de Adão. Isso nós herdamos da natureza adâmica, caída. Mas quando Jesus ele subiu naquela cruz, quando o sangue dele foi derramado naquela cruz, agora Jesus nos coloca debaixo de uma nova aliança. Agora Jesus nos coloca debaixo de uma nova direção. E agora ele nos coloca debaixo da sua justiça. O Senhor nos justificou pelo seu sangue. O Senhor nos justificou através do seu amor, do seu ato de obediência. E a palavra fala que ele foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Obediente até a morte, e morte de cruz. Então agora entramos no tema, onde o Senhor vem nos dizer, por intermédio de Paulo, você não deve viver no pecado, pois o pecado em sua vida é passado, ficou para trás. Ele deve ser um acidente, um acaso, algo a ser evitado com todas as suas forças. E aqui eu gostaria de continuar um pouco nesse texto. Vamos ler o capítulo de número 6 de Romanos. Gostaria que os amados acompanhassem comigo. A partir do verso de número 1. Romanos 6, verso de número 1 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados junto com ele na semelhança da sua morte, também seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que com o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo,
cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerem as suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha que maravilha. Não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Não estamos mais debaixo do jugo do pecado, estamos debaixo da graça de Deus, que nos justifica, que nos limpa, que nos lava, que nos transforma, que nos faz novos, brancos como a neve. Então, meus amados, atentando para o que o texto diz, não é mais pela graça, mas não podemos olhar para a graça como uma permissão para viver no pecado. Não podemos mais olhar para a graça, para o amor de Deus, para a salvação de Deus, para a bondade de Deus, como a liberdade de vivermos de qualquer forma. Pelo contrário, maior é o nosso peso, maior é a nossa postura. É interessante que Jesus, quando ele foi confrontado a respeito da lei, ele disse assim: olha, a lei disse que aquele que aquele que adulterar com a mulher deverá ser morto. Eu digo que aquele que olhar para uma mulher com desejo impuro no seu coração, em verdade já adulterou com ela. Olha a diferença. Jesus diz isso a respeito do tempo da graça, debaixo da direção da graça. Jesus dizia: olha, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu agora digo, aquele que falar contra o seu irmão, aquele que pensar no seu coração contra o seu irmão, já o matou. Maior é o peso da graça sobre as nossas vidas. Meus amados irmãos, então a graça, ela não é liberdade para que nós venhamos viver de qualquer forma, mas ela é a certeza de que, ainda que nós venhamos falhar, ainda que nós venhamos vacilar, ainda que por algum acaso nós venhamos escorregar, nós temos alguém que está olhando por nós, nós temos alguém que está sobre nós, nós temos alguém que intercede por nós junto a Deus e diz assim: Pai, foi um erro, foi um vacilo, foi um escorregão, mas olha, Pai, o coração dele. Olha o coração da minha filha, olha o coração do meu filho, olha o coração do meu servo. Ele errou, mas ele quer consertar, ele quer acertar, ele quer voltar ao caminho. Né? Lá em 1 João, capítulo 2, verso 1, fala justamente isso. Está escrito assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, João, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe que nós somos falhos e fracos. Então ele continua: e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, ele sabe que nós somos falhos, ele sabe que em algum momento nós podemos pecar, em algum momento nós vamos vacilar. A palavra, ela disse assim: aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Cuidado para que não caia.
É interessante que na montanha-russa da vida, na montanha-russa das finanças, na montanha-russa em que nós vivemos, nós sabemos que quando alguém chega ao topo, quando alguém está lá em cima, qual é a tendência? É ela descer. Não é verdade? Não existe montanha que só sobe. Não existe escalada onde é apenas subida. Em algum momento de uma escalada, quando você chega ao topo, qual é o caminho que você fatalmente vai ter que fazer? Descer. E na escalada da vida, da fé, na escalada da santidade, nós devemos ter cuidado para permanecermos no topo, mas sabendo que, em algum momento, nós podemos tropeçar. Sabendo que nós somos humanos, nós somos falhos. Sabemos que nós podemos errar, mas nós não devemos nos acomodar no erro. Nós não devemos permanecer no erro, continuar no erro. Como eu disse anteriormente, cair deve ser para nós um acaso, uma fatalidade. Deve ser para nós um tropeço, um escorregão, né? Andando nas ruas, ninguém tropeça por querer. Ninguém fala assim, não, opa, agora eu quero tropeçar. Agora eu vou tropeçar. Ninguém diz assim, não é verdade? Mas muitas vezes, amados, nós planejamos o pecado, arquitetamos o pecado, caminhamos em direção a ele. E isso é ruim para as nossas vidas. Isso traz ruína para a nossa vida espiritual. Mas quando nós caímos no pecado, nós temos a certeza que Deus também tem poder para nos perdoar. Que Deus tem poder para nos trazer de volta, para nos trazer a sua luz e perdoar os nossos pecados. É interessante o que nós lemos aqui, uma das coisas que ficou muito evidente foi morrer para nós mesmos, né? E interessante nessa leitura que ele fala assim: ou não sabeis que quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E aqui eu quero fazer uma comparação. Nós devemos andar como mortos para o pecado. E lembrando aqui do livro do Kate Phillips, né, o livro ao qual nós estudamos ali sobre o discipulado, é interessante que ele faz uma analogia, e eu quero trazer um pouco dessa analogia, né? No livro, o Keith, ele fala sobre uma situação em que ele se imagina voando de avião, e num dado momento aquele avião cai, e ele cai morto numa fazenda, e de repente chega o fazendeiro ali, encontra o corpo dele, já sem vida, já não tem pulsação, não respira, enfim, morreu. O que aquele fazendeiro faz? Prepara a cova, cava direitinho e coloca o corpo ali dentro. Mas já é tarde, então o fazendeiro deixa para terminar, deixa para cobrir o corpo no dia seguinte. E ali, mais tarde, chega a voz de Deus e diz: olha, você está morto. Mas eu vou fazer o seguinte: se você decidir me obedecer em tudo, eu vou te dar uma nova vida. Mas essa vida é condicional a você me obedecer em tudo. Aí Keith, ele diz no texto: por um breve momento eu pensei que esse era um pedido grande demais. Isso seria uma escravidão, obedecer em tudo. Mas eu já vivi uma vida, já morri, não deu certo viver como eu estava vivendo. Eu vou abraçar essa oportunidade, eu vou aceitar essa oportunidade. E assim sou eu
é você, assim somos nós. No momento em que nós aceitamos a Jesus, no momento em que nós fomos batizados, nós deixamos aquela vida para trás. Fomos sepultados ali no batismo, e ali nós ressuscitamos uma nova criatura, agora com uma vida que já não nos pertence. Então, se não nos pertence, não podemos fazer o que queremos com esta vida, o que bem entendemos com esta vida. Mas agora nós devemos fazer aquilo a qual o dono das nossas vidas ordena, aquilo que ele quer. E é interessante que esse tudo que o Senhor espera de nós inclui uma vida de santidade, inclui uma vida de retidão, inclui uma vida de fugirmos do pecado e nos aproximarmos de Cristo Jesus. Buscarmos a presença de Cristo Jesus, buscarmos a face do nosso Senhor. E é isso que Paulo enfatiza muito bem nesse capítulo de número 5 e 6, aqui de Romanos, né? Então nós devemos andar como mortos para o pecado. Aleluia. Deus, Ele espera que nós venhamos obedecê-lo em tudo. E esse tudo inclui negar os desejos vis da carne, ou seja, o pecado. Se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então nós não podemos continuar no pecado. Por quê? Porque a graça de Deus exige que nós venhamos buscar uma vida de santidade. De maneira alguma, pois não podemos servir a dois senhores. Se pecamos, somos servos do pecado, conforme lá em Romanos 6,16. Vamos ler? Romanos capítulo de número 6, verso de número 16. Não sabeis vós, a quem vos apresenteis por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Olha que interessante. Olha quão profundo. A quem nós nos apresentamos para obedecer, nós somos servos daquele a quem obedecemos. Se do pecado para a morte, ou se da obediência a Deus para a justiça. A quem você obedece, meu irmão? A quem você tem obedecido? A quem nós temos obedecido? Esses dias eu estava comentando com o irmão Ramon acerca disso. O quanto é ruim quando nós nos pegamos numa situação de pecado, quando nós nos encontramos numa situação de pecado. Esses tempos eu me encontrei assim nessa situação e me vi entristecido. Falei, Senhor, a semelhança de Davi, eu me encontrei daquela mesma forma. Senhor, eu não sou digno. Senhor, me limpa, me lava, me purifica. Como pode um servo do Senhor se encontrar na situação de pecado? Mas, da mesma forma, eu me lembrei dessas palavras de João, que diz que nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo, aquele que nos limpa, que nos lava, que nos justifica, que nos purifica de todo o pecado. No livro de João, capítulo de número 8, verso de número 36, diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, Jesus Cristo já nos libertou do pecado. Ele já nos lavou. O sangue que nos limpa foi derramado, e foi derramado de uma vez por todas. Foi derramado todo ele. E aqui eu quero fazer uma analogia. Imagina vocês numa situação em que o seu celular é roubado, certo? E o seu celular é roubado e, de repente, você sabe quem foi que roubou o seu celular.
Mas você chega lá diante dele para exigir o seu aparelho de volta e ele diz assim: olha, eu não vou te devolver, mas você pode comprar na minha mão. Eu não vou te devolver, mas eu vou te vender. Aí você chega diante daquele ladrão e diz assim: por quanto? Qual é o preço? Aí o ladrão, ele fala: pegue o material mais raro da terra. Agora, faça com esse material a moeda mais rara e de maior valor. Junte todas as moedas que você conseguiu fazer com esse material mais raro, a moeda mais rara e de maior valor. Venha aqui e me pague e tome o que é seu de volta. Meus amados irmãos, o celular, eu e você. A moeda mais rara, ou melhor dizendo, o material mais raro, mais precioso, mais de todo o universo, além de toda a criação, Deus, o Senhor. E Ele se fez a moeda mais valiosa na pessoa de Cristo Jesus. E derramou todo o sangue dele naquela cruz. Por mim e por você. Por mim e por você. E sabe como que o ladrão, Satanás, o inimigo de nossas almas, conseguiu roubar da presença do Senhor as nossas vidas? Através do que, meus amados? Através do pecado. Através do pecado. E o Senhor nos lavou, nos limpou, nos purificou de todo o pecado. Aleluia, Jesus. E aqui, para ganharmos final, para encerrarmos, é interessante que nós não podemos mais viver em pecado porque o sangue do Senhor nos lavou. E por fim nós lemos nos versos de número 21, 22 e 23 de Romanos 6. Vamos ler lá os 3 últimos versículos de Romanos, capítulo de número 6. Diz assim: e que fruto tens, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto a santificação, e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Essa é a herança que nos é revelada por Cristo, o nosso Salvador. Aquele que nos comprou com preço de sangue. E por isso nós devemos viver um viver santo, uma vida do servo do Senhor Deus. Vivamos, pois, distante do pecados e próximos de Deus, porque Ele nos amou e nos comprou com preço de sangue. Amém, meus amados? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. É essa direção que Ele trouxe a nós nessa noite. Enquanto eu oro, eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor para estar entoando um louvor. Então, para encerrarmos, e que nós venhamos nos despedir com essa consciência de que o Senhor nos lavou, nos purificou, nos limpou. E como eu falei, com o material mais valioso e raro de toda a criação, que é Jesus Cristo. A moeda mais cara, a moeda mais rara, de maior valor, o seu sangue. E todo ele foi derramado
para a remissão dos nossos pecados. Amém? Senhor, meu Deus e Pai amado, grande é o Senhor. Pai, Tu és poderoso nos céus e na terra, Pai. Senhor, a Tua palavra nos chama, Senhor Deus, a entender que pela Tua graça nós somos salvos, pela Tua graça nós somos lavados e purificados, pela Tua graça nós somos transbordados, Senhor meu Deus, ó Pai amado, nós somos transformados pelo poder do Teu amor. Pai, sê propício a nós que somos pecadores, sê propício a nós que somos falhos, sê propício a nós que muitas vezes erramos, ó Pai amado, e andamos na contramão da Tua vontade, Senhor. Mas, Pai, eu te peço, Senhor meu Deus, nos conduz ao centro da Tua vontade, do Teu querer. Nos dá força, Senhor meu Deus, para permanecermos firmes, inabaláveis, permanecermos santos, ó Pai amado, diante de Ti. Pois, ó Pai amado, para estar no Teu altar, para entrar na Tua presença, para entrar no Santo dos Santos, é necessário que sejamos santos, é necessário que sejamos limpos, é necessário que sejamos transformados. Oh, Pai amado, venha contra nós, Pai. Toque em cada um de nós. Limpa, Senhor meu Deus, ó Pai amado, os nossos corpos. Limpa nossas almas. Limpa nossa mente. Limpa o nosso ser. Lava o meu coração. Lava, Senhor meu Deus, e limpa, purifica a minha mente. Purifica cada um de nós que aqui estamos. Aqueles que estão nos assistindo, Pai amado. E vem, Senhor meu Deus, ó Pai amado, e nos leva para Ti mesmo, Pai. Nos santifica para Ti mesmo, porque Tua, Senhor meu Deus, ó Pai amado, é a glória, Teu é o louvor, Teu é o reino, o domínio, Senhor meu Deus. Teu, Senhor meu Deus, é tudo que temos e que somos, ó Pai. Tudo está em Tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus, todos dizem amém, glória a Deus. Glória a Deus, amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça do Senhor, as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Ele nos leve em paz, em graça e segurança para as nossas casas, em nome de Jesus. Todos dizem amém. Estamos terminados em nome do Senhor Jesus.